Olá, eu sou o professor Moisés, o seu professor de matemática, e nessa videoaula, nós vamos aprender sobre a regra de Cramer, tá bom? E aí a regra de Cramer, ela é utilizada para calcular através de determinantes as soluções de um sistema de equação. Então, através de um determinante de uma matriz, nós conseguimos calcular, tá, a solução desse sistema de equação. Olha só, o que a regra de Cramer fala? Olha só, eu tenho esse sistema de equação, eu tenho essas duas equações aqui, tá? Eu tenho essa equação A1x mais B1y igual a m e A2x mais B2y igual a n, tá bom? Então, como que eu resolvo? Pela regra de Cramer. Olha só, eu tenho aqui, ó, o símbolo de determinante também eu posso usar como delta, tá bom? Então eu tenho aqui o delta, eu vou pegar, tá? Eu vou montar uma matriz com os coeficientes dessa equação. Então vai ser, o determinante vai ser A1, A2, tá bom? E B1 e B2. Eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Depois, pessoal, eu tenho que calcular, olha só, muito importante. Eu calculei o determinante dos coeficientes dos coeficientes de x e de y. Agora eu vou calcular, pessoal, individualmente os determinantes de cada variável. Então, o determinante de x, como que eu vou calcular? Olha só, no lugar, tá bom? No lugar da coluna onde é o x, eu vou colocar os termos dependentes. Ou seja, vai ser m e n, e aí b1 e b2. Vou calcular o determinante de x. Para calcular o determinante de y, vai ser o quê? Eu vou pegar a coluna de y e substituir com os termos dependentes. Então, eu vou ter A1, A2 e substituir por M e N, que são os termos independentes. Depois, pessoal, o que eu faço para eu achar o valor de x e de n? Tá? O que eu faço? Eu faço, para eu achar o valor de x, eu faço delta x, o determinante de x sobre o determinante geral, eu vou achar o valor de x. E para achar o valor de y, determinante de y dividido pelo determinante geral, eu vou achar o valor de y. Professor, não entendi ainda. Calma, aluno, que nós vamos fazer um exemplo com números, tá bom? Então, vem aqui comigo, tá? Vou colocar aqui um sistema de equação aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou sair daqui do vídeo para vocês entenderem aqui, tirarem print, tá bom? Espera aí. Bom, olha só, eu tenho esse sistema de equação aqui com essas três equações. Eu quero achar o valor de x, y e z. Eu vou utilizar a regra de Cramer, tá? Que eu vou utilizar os determinantes para achar o valor de x, y e z. Professor, eu posso fazer pelo método de substituição? Pelo método de adição? Pode. Mas só que quando eu tenho um sistema de equação com mais equações, fica um pouco mais difícil, tá? Com duas equações até dá para utilizar o método da substituição, da soma, né? Mas como eu tenho uma situação aqui que é um sistema de equação com três equações, é melhor utilizar a regra de Cramer, que vai utilizar os determinantes de uma matriz. Então vem aqui comigo. Primeiro, pessoal, vou montar a matriz para calcular o determinante geral. Como que é? Olha só, o determinante geral vai ser, eu vou utilizar os coeficientes de cada variável. Então, eu só vou usar os coeficientes. Lembrando que isso aqui são os coeficientes e isso aqui são os termos independentes. Então, eu vou usar cada coeficiente. Então, aqui nessa primeira equação vai ser 1, 2 e menos 1. Nessa segunda equação, vai ser 2,
1 e 3. Nessa terceira equação, menos 1, 3 e 1. Beleza? Tem uma matriz aqui de terceira ordem, né? De ordem 3. E eu vou calcular agora o determinante dessa matriz. Vou usar o método de Sarri, né? Então vai ser 1, 2, menos 1, 2, 1 e 3, né? Repetindo as duas primeiras colunas. E agora eu faço o quê? Vou fazer a multiplicação, né? Da diagonal principal. Olha as motos passando aí, carro de som passando. Não tem problema, não tem problema, tá? Foca aqui. Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3 vezes menos 1, menos 6. Menos 1 vezes 2 vezes 3, menos 6. Menos, agora vou multiplicar pela diagonal secundária. Menos 1 vezes 1 vezes menos 1, 1. 3 vezes 3 vezes 1, mais 9. 1 vezes 2 vezes 2, mais 4. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 12 mais 1, né? Menos 11, né? Menos 11 aqui. Tá? Aqui vai dar 14. Mais 14 aqui, menos 14. Tá? Quanto que deu aqui, pessoal? Menos 11, menos 14, menos 25. Então, guarda isso daqui, tá? Vamos guardar. Que o delta deu, que o delta aqui, né? O determinante geral deu menos 25, beleza? Vou sair daqui da tela para vocês tirarem print. Beleza? Show! Agora, eu calculei o determinante geral. Agora eu vou calcular o determinante em relação a cada letra. Eu vou calcular o determinante em relação a x, o determinante em relação a y e o determinante em relação a z. Tá bom? Então, presta atenção aqui, ó. Agora eu vou calcular o determinante em relação a x. Como que eu vou calcular o determinante em relação a x, pessoal? A coluna onde tem o x, eu vou substituir pelos termos independentes. Agora eu vou substituir pelos termos em independente. Então, como que eu vou montar essa matriz, pessoal? Olha lá, ó. Menos 1, 11, menos 4. Tá? Agora eu vou colocar os coeficientes na segunda coluna aqui, é y. Então, vou colocar os coeficientes de y. Então, vai ser 2, 1 e 3. E aqui os coeficientes da terceira coluna, que são os coeficientes de z. Menos 1, 3 e 1. Vou calcular o determinante agora de uma matriz 3 por 3, método de Sarri. Repito as duas primeiras colunas e faço a multiplicação. Vamos lá comigo aqui. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 3 vezes menos 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 4, menos 24. Menos 1 vezes 11 vezes 3, menos 1 vezes 11, menos 11. Menos 11 vezes 3, menos 33. Menos, agora, aqui, a diagonal secundária. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4, mais 4. 3 vezes 3 vezes menos 1, menos 9. 1 vezes 11 vezes 2,
mais 22, certo? Agora aqui, pessoal, menos 1, ó, menos 1, menos 24, menos 33. Vai dar quanto, pessoal? Aqui, menos 24, menos 33, né? Aqui vai dar 57, certo? Menos 57. Menos 57, menos 1, menos 58, né, pessoal? Tá correto? Né? 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5, né? Então aqui vai dar 50, menos 57, menos 1, menos 58. Aqui dentro, pessoal, vamos lá. Aqui vai dar vai estar mais 4, menos 9, mais 22, né? Posso fazer aqui 4 menos 9, menos 5. Menos 5, menos 22, quanto que vai dar aqui? Menos 5, desculpa, menos 5 mais 22, né? Então, mais 22. De 22, eu vou tirar 5, fica 22 menos 2, né? 20. 20 menos 3, 17, né? Então, mais 17 com menos aqui vai dar menos 17, tá bom? Quanto que é aí, pessoal? 58, menos 58, menos 17. Aqui a gente sabe, sinais iguais, a gente soma e mantém o sinal. Então, 58, fazer aqui que eu não sou calculadora. 58 mais 7, mais 17, né? 8 mais 7, quanto que dá? Aqui se daria 15, né? Aqui, 5 mais 2 aqui, 7, 75. Então, o delta x vai dar 75. No caso, é menos 75, né? Porque sinais iguais aqui, delta x menos 75. Vamos guardar aí, ó, tá? Vou sair daqui para vocês tirarem print. Show! Beleza. Agora nós vamos calcular o determinante em relação a y. O determinante em relação a y, tá bom? Olha só, o determinante em relação a y, eu vou montar, como que eu monto a matriz, pessoal? Olha só, o determinante em relação a y, eu vou colocar agora, no lugar da coluna do y, eu vou colocar os termos independentes. Então, na primeira coluna, eu vou colocar o coeficiente do x, 1, 2, menos 1. No lugar da coluna do y, eu vou colocar os termos independentes. Menos 1, 11 e menos 4. Beleza? Aqui, ó, no lugar na coluna do z, os coeficientes de z. Menos 1, 3 e 1. Pronto, pessoal. Agora eu tenho uma matriz 3 por 3 e vou calcular o determinante. Pessoal, olha só. Confie em mim, tá? Confie em mim. E vai ser um dever de casa aí. Pessoal, o determinante dessa matriz aqui, tá? Ele vai dar 25, tá bom? Só pra gente não fazer aquelas contaiadas todas, né? Porque o negócio é a gente aprender a regra de Cramer. Calcular o determinante, isso aí a gente já sabe, tá? Então, o determinante dessa matriz vai dar 25. No delta x, no determinante de x, eu fiz aqui o cálculo, né, para vocês, para até vocês relembrarem sobre a regra de Sarri, né? Então, para a gente agilizar o vídeo, o determinante dessa matriz é igual a 25. Então, o meu delta y, vou até colocar aqui de caneta diferente. O meu delta y, o meu determinante em relação a y, vai dar 25. Beleza? Façam aí em casa, tá bom? Vou sair aqui para vocês tirarem print de como ficou. Beleza.
Agora eu vou calcular o determinante em relação a z, pessoal. Em relação a z. Então, como que seria montar a matriz para calcular o determinante em relação a z? No lugar da coluna do z, eu vou colocar o termo independente. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2 menos 1, 2, 1 e 3. No lugar do z, menos 1, 11, menos 4. Como que seria, né? Eu utilizaria o método de Sarri para determinar para achar o determinante dessa matriz 3×3. Confia no pai aqui, tá? O determinante, eu já fiz aqui, né? Vai dar menos 50, tá bom? Façam em casa, tá? Só para agilizar aqui o vídeo, tá bom? Então, o determinante de z vai dar menos 50. Então, vou colocar aqui menos 50. O determinante em relação a z, menos 50. Pronto, pessoal. Vou sair daqui. Vocês tirarem aqui. Ó, o vídeo já está dando 16 minutos já. Ó. Agora, pessoal, como que eu vou achar os valores? Olha só, vamos lá. Para quem se perdeu, olha só. A regra de Cramer ajuda, tá? É um método para a gente calcular os valores das incógnitas de um sistema de equação, tá bom? Então aqui está, né, o conceito e nós estamos fazendo aqui com os números. Olha só, o conceito fala, né, que para eu achar o valor das incógnitas eu posso calcular o determinante em relação à incógnita dividido pelo determinante geral. O que eu fiz aqui? Eu tenho o sistema de equação com essas três equações. Primeiro, eu achei o determinante geral dessa equação utilizando os coeficientes de cada incógnita. Eu achei menos 25. E depois eu fui achando os determinantes em relação a cada variável. O determinante em relação a x deu menos 75. O determinante em relação a y deu 25. O determinante em relação a z deu menos 50. Tá? Agora eu consigo achar os valores de x, y e z. Tá? Como que eu acho o valor de x, pessoal? Agora aqui, ó, achando o valor de x. X é igual, tá? Vou até fazer um pouquinho mais colorido aqui, ó. X é igual a delta x, ou determinante de x, dividido pelo determinante geral. Eu chamo, né, de determinante geral, tá? Isso é quanto, pessoal? Quanto que deu o determinante de x? Deu menos 75. Quanto que é o meu determinante geral? Menos 25. Então, menos 25. Quanto que é menos 75 dividido para menos 25? Isso vai dar 3. Então, o meu x é igual a 3. Pronto. Achei o valor de x. Beleza? E agora aqui, o meu valor de y. Meu valor aqui de y. Y, eu utilizei o roxinho, né? O y vai ser igual ao determinante de y dividido pelo determinante geral. Quem que é o meu determinante geral? Vamos lá. Quem que é o meu determinante de y? Meu determinante de y é 25. E quem que é o meu determinante geral? Menos 25. Fácil, né, pessoal? 25 dividido para menos 25, ele dá igual a menos 1. Menos 1. Então, o meu y é
menos 1. O que eu posso fazer? Eu já tenho o x e o y, eu posso escolher uma equação aqui e substituir o x e o y para achar o z, mas vamos continuar com a regra de Kramer. Vamos utilizar o z agora. Z é igual, vai ser o meu delta Z sobre o determinante geral, né? Isso vai dar quanto? Quanto que deu o determinante em relação a Z, pessoal? Menos 50. Isso dividido para menos 25. Muito fácil também, né? Quanto que é menos 50 dividido para menos 25? Isso vai resultar em 2. Pronto, pessoal. Achei o meu valor de Z. Então, pessoal, esse vídeo era para explicar a regra de Kramer, tá? Através dos determinantes das matrizes, eu consigo achar o valor de x, y e z, tá bom? Então, estude, faça os exercícios do livro. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, que eu vou ter um prazer de responder, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Tchau!